Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos aí resolver outra questão aí de notação científica, questão essa que caiu na prova do Enem de 2017, certo? Essa questão aqui temos um enunciado já um pouco maior, já um pouco parecido, né, com as provas do Enem, certo? E vamos lá ler a questão. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessário a criação de unidades de medida que pudessem representar tais distâncias, como por exemplo o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, conhecida como UA, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, UA, vou marcar aqui, ó, UA equivale à distância da Terra ao Sol, que em notação científica é dado por 1,496 vezes 10 a segunda milhões de quilômetros. Na mesma forma de representar 1 UA em metros, ele equivale a... Vamos lá. 1 UA ele equivale da distância da Terra ao Sol. Terra ao Sol. Essa distância aqui, ó, da Terra ao Sol, ela corresponde a 1 UA, certo? Nós temos no caso que o valor de 1 UA é igual a 1,496 vezes 10 a segunda milhões de quilômetros, certo? O que é que acontece aqui? Esse valor aqui não está em forma de notação científica real. Por quê? Porque aqui está em milhões. Então, milhões, no caso, não é representação de notação científica. E ele quer, no caso, a resposta em metros, no caso, e aqui está em quilômetro. O que é que a gente vamos fazer nessa situação? Vamos fazer as conversões para obter, então, a resposta desejada. Se nós temos, vamos notar aqui dois pontos aqui importantes, certo? 1 quilômetro, ele equivale a quantos metros? 1000 metros, beleza? E milhões, 1 milhão, ele equivale a quanto? Ele equivale a 10 à sexta, certo? Esses dois dados aqui são dois dados importantes para a resolução da questão. Tendo então esses dois dados em mãos, vamos fazer a substituição. Vamos lá. Nós temos 1 UA, que é igual a 1,496 vezes 10 à segunda milhões de quilômetros. O que é que acontece aqui? A gente vamos multiplicar e dividir. No caso, vamos supor que a gente estivesse multiplicando por 1 e dividindo por 1. O que é que a gente faz? A gente quer trocar, no caso, o quilômetro para metros e milhões para números, ao invés da palavra em si, certo? Então, o que é que acontece? Vamos lá fazer a substituição, então. A gente temos que 1000 metros, 1000 metros ele equivale a quanto? Equivale a 1 quilômetro. Isso aqui é a mesma coisa, né? Não sofre alteração nenhuma. Agora, só que, estando dessa forma, eu consigo retirar o quilômetro com quilômetro, ficando então a unidade que a gente deseja trabalhar. Vamos agora então para milhão. Se nós temos 10 à sexta, 10 à sexta ela equivale ao quê? Equivale a 1 milhão, certo? 10 à sexta equivale a 1 milhão. Nós tendo agora esses valores em questão, a gente vamos fazer o quê? Vamos cortar os termos quilômetro, corta quilômetro, milhões, corta milhão. A diferença é que uma palavra está no plural, outra não, beleza? Mas no caso é a mesma representatividade.
Só que no caso, quando nós temos uma unidade, a gente não coloca milhões, certo? Então, a gente temos o seguinte, que UA é igual a 1,496 vezes 10 à segunda. Isso aqui não tem. Agora, vezes 1000 metros vezes 10 à sexta. 1000. Vamos agora lembrar quanto é que dá 1000. 1000 é quanto em notação científica? 1000 no caso, em notação científica, é igual a 10 a... Vamos contar, né? A gente andou 1, 2, 3 casas para chegar até o número em notação. Então, se a gente andou 1 mais 1 e mais 1, 3 casas, quem vai pagar a conta? O expoente. Então, é igual a 10 à terceira. Agora vamos fazer a substituição também aqui. Fazendo então a substituição aqui, a gente teremos 1,496 vezes 10 à segunda, vezes 1000. 1000 é quanto? 10 à terceira, vezes 10 à sexta, metros, certo? Agora, no caso, o A será igual a 1,496. Vamos repetir esse termo. Conservar a base, que é 10, desses três termos, e somar os expoentes. 2 mais 3 mais 6 metros. O A será igual a 1,496 vezes 10 elevado a 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. 11 metros. Aí agora a gente temos que lembrar, ver se esse valor está realmente em notação científica. E para ele estar em notação científica, é necessário, no caso, que o A esteja dentro desse intervalo aqui. O A, ele está dentro desse intervalo? Onde é o A? É isso daqui, não é isso? Então, se a gente observar, o A ele é maior do que 1 e menor que 10. Então, o valor está correto. Para isso, agora vamos só ver a alternativa em questão. Qual é a alternativa dessa questão? É, no caso, a letra E, certo? Essa questão já foi um pouco mais elaborada, já tivemos que ler um pouco mais, mas também foi uma questão simples, somente de conversão e transformar ele em notação científica, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.